Meus irmãos, hoje nós vamos buscar finalizar esse estudo que nós estamos fazendo sobre as dispensações. Finalizamos a dispensação da graça na última reunião, a sexta dispensação. E nós vimos até aqui, irmãos, que todas as dispensações, elas terminam em juízo. Todas elas, sem exceção, né? Mas também todas as dispensações, elas apontam para Cristo. Todas elas. Desde a primeira até a última dispensação, todas apontam para Cristo, né? Ali quando o Senhor veste Adão e Eva, ele está mostrando Cristo. Quando ele promete que a semente da mulher esmagaria a semente da serpente, está falando de Cristo. Isso na primeira dispensação. Na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, quando Abel oferece um sacrifício ali ao Senhor e é aceito, ali está apontando para Cristo também. A arca de Noé fala também de Cristo, aponta para Cristo, né? A salvação que vem do Senhor. A lei também fala de Cristo, aquele profeta que viria, né? Na dispensação da promessa com Abraão, quando Deus pede para Abraão entregar o seu próprio filho, está apontando para Cristo. Então, todas as dispensações apontam para Cristo. Mas todas elas também terminam em juízo. Ali foi a expulsão do Jardim do Éden na primeira, depois foi ali o dilúvio, confusão das línguas, o povo escravizado no Egito. A cada dispensação, ao final dela, tem juízo. A dispensação da lei terminou como, irmãos? O povo de Israel sendo expulso da sua terra pelos romanos, templo destruído, né? Povo disperso durante 2000 anos. E a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, como é que ela vai terminar, irmãos? Como é que termina a dispensação da graça? Que foi a dispensação onde o nosso Senhor veio em carne. Tudo aquilo que estava prometido sobre o Senhor foi cumprido na nossa dispensação. Né? A salvação que vem do Senhor, sua morte, sua ressurreição, o envio do Espírito Santo, tudo na nossa dispensação. Mas como que a nossa dispensação vai terminar, irmãos? Vai terminar em juízo, né? Como nós sabemos, lá em Mateus 24 fala, Tessalonicenses, fala em Apocalipse, daqueles 7 anos de tribulação. Todas as dispensações terminam em fracasso. Não fracasso da parte de Deus, mas fracasso da parte do homem, que rejeita em seguir o Senhor. O homem, quando eu falo homem, é como humanidade, né? Claro que o Senhor sempre tem um remanescente, tem um povo fiel em cada dispensação. Então, encerrou-se uma dispensação, a dispensação da graça. Os selos foram abertos, as taças foram derramadas, as trombetas foram tocadas e inicia uma nova dispensação, que é a sétima dispensação, que é a dispensação do juízo, da justiça, ou dispensação do reino, ou dispensação do milênio. É a próxima dispensação, irmão. Está prestes a ser inaugurada. E ela vai ser inaugurada quando? Ela começa aqui no julgamento das nações. Está aqui nesse diagrama aqui, né? Esse começo aqui. No julgamento das nações e vai até o julgamento final, que é o julgamento do trono branco. Então, quem é o personagem principal nessa sétima dispensação? É Jesus Cristo. Agora não mais como servo sofredor, como foi na sexta dispensação, mas agora como Rei dos Reis, né? Qual vai ser o período? É o milênio. A partir da segunda vinda de Cristo até o juízo final, que é o grande trono branco. E a passagem que fala sobre esse período é o capítulo 20 de Apocalipse. Então a sexta dispensação terminará em fracasso, pois a humanidade tem rejeitado sistematicamente a oferta da graça de Deus para a salvação através da fé no seu Filho Jesus Cristo. A sétima dispensação será a última era que regulará a vida humana no planeta Terra, antes da eternidade futura. Ela acontecerá durante o reinado de Jesus Cristo sobre todas as nações da terra,
como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e durará por 1000 anos. Aí alguém pode perguntar, mas onde está escrito que o reinado de Cristo vai durar 1000 anos? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20, onde está essa passagem, né? Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler aqui, irmãos. Então, vi descer do céu um anjo. Todos acharam? Vou voltar a descer. Versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Então, qual é o trabalho de Satanás agora, irmãos? Enquanto não começa o milênio, qual é o trabalho de Satanás, enquanto ele não é preso? Está escrito aqui, ó. Para que não mais enganasse as nações. Então, o trabalho de Satanás é enganar, irmãos. É mentir. Enganar todas as nações. Esse sempre foi o trabalho dele. Desde antes do Jardim do Éden. Porque ele arrastou a terça parte dos anjos, lá no céu, né? Então começa lá a enganar os anjos, né? Depois vem para a terra e engana os homens. E desde então, o trabalho dele tem sido enganar os homens, né? Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui está bem específico que o reinado do Senhor será durante 1000 anos. E o que vai acontecer no final desses 1000 anos, irmãos? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto da sua prisão. E vai fazer o quê? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, o mesmo trabalho que ele fazia, ele vai continuar fazendo. Enganar e seduzir. Olha aí. Ó. Deixa para o final essa pergunta. E a resposta também. Deixa para o final. Gog e Magog, né? A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Aí vem falando aqui, né? Vamos terminar, vamos parar por aqui. Então a gente viu nessa passagem que o reinado de Cristo e aqueles que reinarão com ele vão reinar durante 1000 anos, né? Então ela significará o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. É o reino manifesto. Hoje nós vivemos o reino. Mas esse reino que nós vivemos em espírito, né? Ele vai ser manifesto aqui na Terra e todos viverão esse reino. Todos os que forem aptos para entrar nesse reino, né? Nós vamos ver quem vai ser digno de entrar nesse reino. Satanás vai ser amarrado. Sim. E não vai enganar as nações durante 1000 anos. Não vai enganar. Mas não vai enganar esses que estão reinando. Porque vai ter gente na Terra que não vai estar obedecendo, não entrou no reino. Não, ele não vai enganar ninguém, ele vai estar preso. Ele não vai enganar ninguém. A atividade dele vai cessar. Então vai ser. Mas ainda vai existir pecado. Porque vão ter pessoas que não vão obedecer ao Senhor, mas existe o reino de Deus estabelecido. Vão obedecer. Obediência forçada. Ele regerará com várias terras. Não vai ser mais graça, vai ser justiça. Vai estar lá dentro. As pessoas não vão ter pecado lá dentro.
Bem interessante também. Bem tremendo, né? Porque É porque o que Satanás faz? Ele seduz, engana, e a palavra diz que ele energiza. Quando fala que Satanás atua nos filhos da desobediência, essa palavra atua é energizar. Então, ele energiza algo que já tem dentro do homem, que é o pecado. Né? Se você der brecha, Satanás vai lá dar uma forcinha para você. Nesse período, ele não vai atuar dessa forma. Mas não quer dizer que não vai existir o pecado ainda. Porque ainda vai haver morte nesse período. E o salário do pecado é a morte. Se vai haver a morte é porque tem pecado. Né? aí vai ter os santos que vão estar lá reinando com Cristo, que bem-aventurado que não vai passar pela segunda morte, né? Os que vão estar reinando com Pela Cristo, ressurreição. eles já ressuscitaram. Sim. Eles já passaram pela morte, ou aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor não vão passar pela morte e vão ser transformados, né? Vão ser glorificados, que é a primeira ressurreição. Eu ficaria do diabo 1000 anos. Oi? Eu ficaria do diabo um tempo. Durante 1000 anos, né? Livre dele já é uma coisa boa, né? É uma coisa boa, é uma coisa boa. Mas nós vamos ver que, inclusive nesse período, nessa dispensação, no final vai ter fracasso. Porque Satanás vai ser solto e vai conseguir seduzir as nações para a peleja. Para poder, esses que ficaram e adia o pecado, o Senhor tratar com esses, né? Sim, como a gente falou na última reunião. Esse é o julgamento O que a gente falou na última reunião, Araci? Não lembro o nome dele. A vida é um? Um teste. A vida é um teste. Tem Né? que, primeiro, o reino vai ser estabelecido na terra. Na Terra. A gente vai ver isso aí. Nessa terra. Antes dessa Nessa terra. ser destruída. Isso. Porque aqueles que, os pecadores, né? Eles vão ser obrigados a fazer o que é certo, Porque senão vai vir vara. exatamente, mas o pecado está aqui dentro. Mas o pecado está lá. Então, quando o diabo voltar, eles Vai escancarar. Vão Seduzir. aí eles botar para fora, né? botam pra É fora. a natureza nossa. Vai ser a sedução. Né? Sim. É a natureza adâmica. Oi? Continua, você não tem o diabo, mas tem a própria natureza que é ruim. Sim, caída. Então a vontade de Deus será feita plenamente nesse mundo. Em resposta à oração que nosso Senhor nos ensinou. Qual foi a oração que nosso Senhor nos ensinou? Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Então, nesse período, essa oração, ela vai ser atendida, ela vai ser cumprida. Durante todos esses 2000 anos, a igreja tem feito essa oração. Vai chegar o tempo dessa oração ser cumprida, né? Venha a nós o teu reino. Então Jesus reinará juntamente com a igreja, que é o seu povo celestial, e com Israel, que é o seu povo terreno. E haverá 1000 anos de paz, prosperidade e justiça para todos os povos da terra. Será uma época de ouro para toda a humanidade, a utopia pela qual todas as pessoas sempre esperaram, né? O que os homens mais desejam, né? É paz, justiça. O que a gente vê nas reportagens? Sempre é aquela pessoa que perde um filho assassinado. O que a pessoa sempre fala? A justiça do homem pode até falhar, mas a de Deus não falha. Né? Todo mundo fala isso, irmãos. Porque a gente vê o sistema judiciário, não só no Brasil, mas no mundo todo funcionando. Não há justiça, irmãos. Não há justiça. Nós vemos o sistema financeiro, como é que funciona. Não há justiça. Poucos acumulando muito e muitos tendo quase nada. Então não há justiça. Né? Mas no reino de Cristo haverá justiça. Em todos os assuntos. Justiça social, justiça penal, justiça religiosa, né? Porque todos terão que ir lá a Jerusalém oferecer sacrifício. E aquele que não for a Jerusalém oferecer sacrifício àquela nação que não for, Deus vai fechar os céus e não vai chover sobre aquela nação. Né? Então vai haver justiça. E vai ser vara de ferro. Isso no reino milenar. Isso no reino milenar, né? Nos 1000 anos. Uma obediência compulsória. Então, quais são as classes de pessoas que irão participar do milênio? Vamos lá. Os cristãos vencedores da igreja. Quem são esses que vão participar do milênio? E a gente vai ter que fazer uma pequena diferença aqui. Porque a igreja ela vai reinar
mas a igreja é o povo celestial de Deus. Então, ela não vai reinar aqui na terra. Ela vai reinar nos locais celestiais. Nos lugares celestiais. Onde hoje reina Satanás, a igreja vai reinar a partir dali, com corpos glorificados. Nós não seremos seres humanos aqui na terra. Nós seremos a igreja reinando com Cristo nos ares, né? Porque não se engane, irmãos. Hoje, não pense que tudo que acontece aqui na terra, alguma decisão de um governo, de um presidente, não pense que ele não é influenciado por principados e potestades, irmãos. Existe um poder espiritual guiando as coisas aqui na terra. Nós vemos esse poder com os nossos olhos? Nós não vemos. Será da mesma forma no milênio. A igreja vai estar exercendo influência aqui na terra, só que nas regiões celestiais. E as coisas vão acontecer aqui por influência da igreja estar reinando com o Senhor nos ares. Né? Da mesma forma que acontece hoje. Só que hoje quem reina nos ares é Satanás. No reino milenial, quem vai reinar vai ser Cristo e a igreja nos locais celestiais. Amém, irmãos? Os anjos foram caídos, mas eles não foram necessariamente obrigados a vir para a Terra. Alguns vieram aqui, tiveram lá com mulheres, essas coisas. Sim. Alguns anjos. Mas eles não foram condenados a vir para a Terra todos eles, porque eles viveram na região celestial. O lugar deles são as regiões celestiais. Né? Mas eles têm acesso à terra. Mas o local de habitação deles não é a terra, é os lugares celestiais. Não, aos céus não têm acesso. Existe o terceiro céu, que é o trono de Deus. Existe o segundo céu, que é o lugar onde as potestades habitam. As potestades que são inimigas de Deus, né? E existe o primeiro céu, que é a atmosfera, e a terra. Né? Então Satanás tem acesso aqui à terra, mas não tem acesso ao terceiro céu. As reuniões que acontecem de tempos em tempos, quando o Senhor convoca, é o Senhor que vem até o segundo céu se reunir com Satanás. Né? Não é Satanás que vai ao terceiro céu se reunir com o Senhor. É o Senhor que desce, né? Esse é outro assunto. E a igreja ela reina hoje em espírito. Porque Paulo, quando fala, né, o Senhor já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já foi nos dado. Mas, quem crê, vive. mas não foi manifestado ainda, né? Não foi manifestado. Já foi dado, não vai dar. Já foi dado porque Cristo venceu. Ele venceu. Já venceu e a gente sabe que a vitória é certa. Começa a falar e ter essa fé. Sim. Porque a gente não pode ainda viver isso mais breve. Por isso que Satanás guerreia contra a igreja. Porque ele sabe que ele já é perdedor. Distrair e não viver essas verdades, né? Sim. Ele sabe que o lugar dele vai ser tomado pela igreja, entendeu? Porque tem as regiões celestiais da maldade e as regiões em Cristo Jesus. Então eu acredito que a gente está acima deles. Tá acima, mano. Já tá acima. Amém. Por isso que nós já temos uma vida A capeta não pode fazer diferenciada, fora do mundo. faz porque a gente Nossa vida não é igual. nós já estamos em Nossa vida já é diferenciada. Sim, nós já fomos transferidos, né? Não somos Do reino das trevas para o reino do amado filho. Isso, eu acho mais que eu sou igual a ela. Não, claro que não. Não é mais aquele. Então as nossas vidas mudaram. Não é? Eu acho que é de todos. É o que o irmão falou, né? Se nós vivermos isso, orarmos, tivermos uma vida de santificação, leitura da palavra, oração, a gente não está abaixo deles, né? Não. A gente está acima deles. A nossa guerra é contra eles, na verdade, né? Não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores, né? Desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais, né? Morrer totalmente. Né? Então, quem são as pessoas que vão participar do milênio, desse reino milenial? Nas regiões celestiais é a igreja, mas que igreja? Toda a igreja? Não, não é toda a igreja, não, irmãos. Não se engane. Né? Então, temos aqui, ele cita aqui a parábola das 10 virgens, de Mateus 25. Quem é que vai participar do reino? Todas as 10 virgens vão participar do reino. Todas as 10. Tanto as nécias como as prudentes. Na parábola dos talentos, que é Mateus 25, vamos abrir lá para a gente ver essa diferença. Por que as 10 virgens vão reinar? Não é o assunto, a gente vai detalhar mais um pouquinho, Malvino, mais para frente. Mateus 25. Grande dia esperado por esse dia.
Vamos ler aqui o versículo 30 de Mateus 25. Isso, versículo 30. Que é a parábola dos talentos. Né? Aquele que o Senhor deu talentos. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, no servo inútil da parábola dos talentos, qual é a condenação dele? Qual é o julgamento que o Senhor dá para ele? Lança-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, na parábola dos talentos, o servo bom e fiel, ele vai entrar no reino, ele vai reinar com Cristo. Mas o servo inútil, ele vai ser lançado nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, ele não vai reinar com Cristo. Ele foi lançado fora. Ele foi rejeitado pelo Senhor. Agora, na parábola das 10 virgens, existem as 5 prudentes e as 5 nécias. Não está escrito aqui, no final da parábola das 10 virgens, que as virgens nécias foram lançadas em trevas exteriores, não, irmão. Vamos ler aqui. Mais tarde, no versículo 11, né? Eu não vou ler tudo, só para a gente não sair do assunto, né? 25:11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, ou não vos reconheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mas ele não fala que lançou as virgens em lugar nenhum. Diferente da parábola dos talentos. Então a gente tem que estar atento a cada palavra, irmãos, que está escrito na palavra de Deus. Né? Nós não podemos julgar as virgens nécias como se elas fossem lançadas fora do reino, porque não está escrito isso. O julgamento delas foi não participar das bodas, que é outro assunto, que é outra coisa. Boda é uma coisa. Reinar com Cristo durante 1000 anos é outro assunto. Né? A melhor parte do reino, que são as bodas, elas vão estar fora. Mas o reinar com Cristo, elas ainda vão reinar com Cristo. Mas não é assunto para agora. Mais para frente a gente vai detalhar e explicar o porquê, né? Porque uma estava cheia do azeite, a outra não tinha azeite. Ela vai ter o mesmo direito da outra? Não, o mesmo direito não. Ela perdeu algo. Ela perdeu alguma coisa, mas não perdeu o reino, entendeu? Ela perdeu a boda. Sim, adverte, mas não lança ela em trevas exteriores, né? Não tem esse tipo de julgamento, né? Não tem escala, não tem que perder o reino, outro perder. Claro, pô. É justiça, pô. Mas o quê? Mas o quê? Tem os que vão perder o reino, tem os que vão perder as bodas, tem os que vão perder o galardão, tem os que vão ser disciplinados, tem uns que vão tomar muitos açoites, outros vão tomar poucos açoites, né? Tem toda uma gradação, né? Então, lá em Apocalipse, fala dos vencedores das 7 igrejas, lembra? No final da carta a cada igreja, o Senhor fala o quê? Ao vencedor ser-lhe-á dado isso, isso e aquilo. Então, existem os vencedores de cada período da igreja, porque aquelas 7 cartas falam da história da igreja. Então, quem são aqueles que vão reinar com Cristo? São os vencedores de cada igreja. Amém? Só que existe um povo que vai reinar aqui na terra, irmãos, não nas regiões celestiais. Quem é esse povo que vai reinar aqui na terra? São os judeus que restarem da grande tribulação. Os servos fiéis do Antigo Testamento. Aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus e que não foram mortos pelo exército do anticristo. Lá em Romanos 9:27 fala: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E lá em Romanos capítulo 11:26, e assim todo Israel será salvo. Então os judeus e a nação de Israel irá reinar sobre todas as nações do mundo. Agora, os judeus vão reinar sobre quem? Sobre uma terra vazia? Vão reinar sobre os animais? Eles vão reinar sobre nações. Agora, que nações são essas que vão entrar no reino de Cristo milenial, que não são nem a igreja e nem os judeus? Quem são essas pessoas?
está lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor fala das ovelhas e dos bodes. É o julgamento das nações. Porque nem todos morrerão na tribulação, irmãos. Vai haver pessoas vivas no final da tribulação. Vai ser uma desgraça. Muita gente vai morrer. Vai ser uma tribulação como nunca houve jamais e nem jamais haverá. Mas ainda haverá sobreviventes, irmãos, a essa tribulação. Então, esses sobreviventes que sobreviverem à tribulação, que não são nem a igreja e nem os judeus, nem o povo de Israel, o Senhor vai vir e vai julgar essas pessoas, vai julgar essas nações. E como que ele vai julgar essas pessoas? Através das suas obras. Que obras? Está lá em Mateus 25, que eu não vou ler porque é uma passagem um pouquinho grande, para nós não perdermos tempo, né? Mas os irmãos lembram da passagem. Senhor, quando te visitamos? Senhor, quando tiveste fome e te alimentamos? Quando te vestimos? Então o que o Senhor fala? Os irmãos lembram? Quando vocês fizeram isso aos pequeninos, aos meus pequeninos, fizeram a mim. Né? Então esses vão entrar no reino milenial como nação. Eles não são salvos, eles não são do Senhor, mas eles têm obras para apresentar. E que obra é essa? É a obra de ajudar um pequenino do Senhor durante a tribulação. Como alguns fizeram na Segunda Guerra Mundial. Né? Naquele filme, né? Eu esqueci o nome. A irmã já viu. Até o último homem. Lista de Schindler. Até o último homem. Até o último homem. Né? Mas tem outra, aquela irmã que era cristã, que ajudava. A Harriet, né? Era uma negra, né? Não, não é uma negra, não. Era a Harriet. Então é outro filme que eu tô falando. Esse também. É uma... Nossa, aqui, A primeira coração. foi a negra do... Não, esqueci. Forças Armadas. Mas os irmãos conhecem as histórias, né? De pessoas que ajudaram aqueles que estavam sendo perseguidos pelo nazismo, né? Uma coisa que eu ainda não entendi. Aí você falou que os judeus vão reinar sobre as nações. Sim. Isso é durante o milênio? Durante o milênio. E o milênio eles vão reinar sobre quem? Sobre essas pessoas que a gente está falando agora, sobre essas nações. Que vão entrar no milênio porque tem obras para apresentar para o Senhor. Que obras são essas? Eles ajudaram os pequeninos que estavam sendo perseguidos. Não, mas eu não entendi por isso. Então vai ter dois governos. Um dos judeus e um do Senhor. Nas regiões celestiais ao mesmo tempo. Isso, isso, ao mesmo tempo. Isso o governo... Da mesma maneira que acontece hoje. Hoje não é diferente. Hoje existe um governo humano, mas existe um principado, uma potestade, que influencia esse governo humano aqui na Terra. Então o povo judeu vai estar reinando aqui, influenciado pela igreja que vai estar nas regiões celestiais. Né? Vai ser dessa maneira. Agora dá para entender o livro. Os dois são paralelos. E os dois vão estar sendo reinados por Cristo. Tanto a igreja como o povo judeu aqui na Terra. espiritual é mais real do que física. É que a gente não consegue entrar nessa profundidade das águas de Deus, porque o espiritual É mais real do que o físico, né? mais real. Sabe? Não, eu sei, eu estou me regozijando aqui, né? Coisas que eu Começa. não sabia, mas quando ele fala uma coisa ali, eu fico pensando, ué, como é que pode esse negócio aí? Se vai ser reinar o reino dos 1000 anos, né, nas regiões celestiais, como o judeu vai reinar junto a isso? Eu não estava entendendo. Porque o Senhor vai reinar sobre essa terra a partir de Jerusalém. Lá vai ser a capital do mundo. Né? Por isso que os judeus são perseguidos também, não só a igreja. Os judeus também são perseguidos. Porque Satanás sabe de tudo isso, irmãos. A gente aqui não sabe, mas Satanás sabe de tudo isso. Então ele sabe quem ele tem que perseguir. Né? Tanto é que ele, desde do Jardim do Éden, ele persegue. Ele tenta destruir a semente do Senhor. E agora tem história de Gog e Magog. Também vai tentar destruir Israel. Também influenciado por Satanás. Gog e Magog. São as regiões do norte, né? Rússia, China. Então vamos avançar aqui, irmãos. Quem são essas nações que vão entrar no reino? Que não são nem Israel e nem a igreja. São aqueles que ajudaram os pequeninos. E quem não ajudar os pequeninos e tiver vivo quando o Senhor voltar, o que vai acontecer? Eles são os bodes. E o Senhor vai falar o que para eles? Tive fome e não me alimentais. Estava nu e não me vestiste. Estava enfermo e não foste me visitar.
Aí o que eles vão falar? Assim, ó, quando o Senhor esteve preso, eu não fui te visitar. Quando teve fome, eu não te alimentei. Quando você não fez para um desses meus pequeninos, você não fez a mim. Então esses serão tirados fora do reino, não vão participar e serão condenados. São os bodes, né? Isso. Isso. Né? Então isso está lá em Mateus 25, Mateus 25, versículo 31 até o 46, que está aqui, ó. Eu não vou ler porque é um pouquinho grande, né? Depois os irmãos leiam. Então essas serão as nações que vão estar sendo governadas pela nação de Israel e pela igreja. E por Cristo, consequentemente, né? Porque Cristo vai reinar nas regiões celestiais e aqui na terra também. Então, como serão esses 1000 anos? Satanás será acorrentado e preso por 1000 anos, e as hostes da maldade serão lançadas no abismo, não mais impregnando os ares com incitações ao pecado. O Senhor será rei sobre toda a terra, está lá em Zacarias, trazendo paz e justiça plenas. Ele governará a terra com aqueles que irão reinar com ele. Jerusalém será a capital do mundo. A nação de Israel será a cabeça sobre as nações da terra, está lá em Jeremias. As nações que foram permitidas a entrar no milênio serão regidas com cetro de ferro, está lá em Apocalipse capítulo 12. Não haverá mais guerras, está em Miqueias e está em Isaías também. As referências estão todas aqui, tá, irmãos? O ímpio não mais existirá, está lá em Salmo 39, não como hoje, né? 37, né? Salmo 37. Mas haverá pecado, né? Vamos ler lá em Isaías 65, para os irmãos verem que ainda vai ter pecado, né? Isaías, capítulo 65. Sim. Isaías 65, versículo 20. Vou ler a partir do versículo 19 aqui, ó. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. 65:20, né? 65:20 agora. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então a mãe do Roberto está com 90, né? Se fosse no milênio, ela era jovem ainda, né? Porque lá no milênio eles vão viver como nos dias antes do dilúvio. 500 anos, 600 anos, 700 anos. Não, todo mundo. Toda a humanidade. Todo mundo que entrar no milênio, eles vão ter a vida alongada. Então aquele que, fala aqui, né? Aquele que morreu aos 100 anos é morrer ainda jovem. E por que vai morrer? Porque tem pecado ainda. Oi? Ele se reproduziu com 300 anos. Né? Sim. Não sei quem teve filho com 300 anos, né? E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Né? Então isso aqui fala do período milenial, que haverá pecado e a vida será prolongada, né? Voltando aqui, irmãos. Israel será uma nação de sacerdotes e ensinarão as nações a servir ao Senhor. A cada ano, todas as nações da terra irão a Jerusalém para adorar a Deus. Haverá a primeira ressurreição dos mortos, em Apocalipse capítulo 20. Teremos a revelação dos filhos de Deus, pela qual a natureza espera. Está lá em Romanos capítulo 8. Os cristãos vencedores terão corpos glorificados. Somente os vencedores, tá? Não são todos os cristãos não, tá, irmãos? Somente os cristãos vencedores terão corpos glorificados. Os outros cristãos que não são vencedores, que não foram vencedores, ainda estarão sob disciplina na hiena de fogo, tá? Eles não vão estar nem aqui nessa terra, como as nações estarão. Eles vão estar em disciplina, em outro lugar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. A maldição será retirada da terra. No milênio, você está falando dos cristãos vão estar na hiena? Os que não foram vencedores.
Os que não vão reinar com Cristo, eles não vão estar, claro, não vão reinar com Cristo, não vão estar nas regiões celestiais. Não vão estar aqui na terra, como as nações estarão e o povo de Israel também estará aqui na terra, reinando aqui, né? Eles estarão na geena sob disciplina ainda. Porque o Senhor achou falha neles, né? A glória do Senhor estará presente no quarto templo, porque ainda haverá um quarto templo a ser edificado ainda, irmãos, em Jerusalém. Vai ser edificado agora o terceiro templo, que o anticristo vai profanar, e depois ainda vai ser edificado um quarto templo, que está lá em Ezequiel. A terra produzirá em abundância, o deserto florescerá e se tornará produtivo, está lá em Isaías 35. Os animais deixarão de ser selvagens, e toda a criação viverá em harmonia. Vamos nessa passagem de Isaías capítulo 11? Está aqui em cima, tá? Quando vai acontecer isso? Está em cima aí, ó. Os animais. No milênio, no reino milenial. Durante o milênio. Durante o milênio. Está lá em Isaías capítulo 11, Fala isso no testemunho de Jeová. versículo 6 e 7. Está assim, ó. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Uma criança vai guiar, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da serpente. E o já desmamado meterá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas cobrem o mar. Amém, irmãos? Então, irmãos, isso é um prêmio que nós temos que correr atrás, para nós participarmos disso, irmãos. Por isso que Paulo esmurrava o corpo. Por que Paulo esmurrava o corpo? Por causa desse prêmio. Reinar com Cristo no milênio. Por isso que a palavra fala, buscar em primeiro lugar o quê, irmãos? O reino. E a sua justiça. As demais coisas aqui na terra, irmãos, que a gente precisa, vai ser acrescentada, fica tranquilo. Né? Então, lá em Apocalipse fala o quê? Capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 2, 26 e 27. Fala o quê? Ao vencedor, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Então isso aqui, irmãos, é promessa não a toda igreja, mas aos vencedores das igrejas. Porém, irmãos, nem mesmo essa era de maravilhas e bênçãos, sem nenhuma tentação espiritual, trará restauração ao homem caído. O ser humano falhará até mesmo nessa última chance que Deus irá conceder. E por que ele vai falhar? Porque a vida é um teste. E qual será o teste dessa dispensação, irmãos? Quando o tentador, Satanás, for solto no final dos 1000 anos, o que vai acontecer? Uma última teste de obediência. Ele seduzirá todas as nações, as quais irão alegremente seguir suas sugestões e se reunirão em rebelião aberta contra Deus e contra o seu Cristo. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 9. Nós já lemos, né, irmãos? Está aqui, ó. Quando, porém, se completares 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. E qual vai ser o julgamento? Como vai terminar? Então, fogo Desceu do céu e os consumiu. desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, essa era que vai ser o reinado de Cristo, irmãos, também vai acabar em julgamento.
Porque a humanidade, no finalzinho, quando Satanás for solto, ele vai ser solto para testar a humanidade. Pouco tempo. Por pouco tempo, né? Poderíamos pensar o seguinte, poxa, Satanás já estava preso, né? Para que soltar ele de novo? Já estava resolvido, né? Mas o Senhor, ele vai fazer como fez com o povo no deserto. Ele vai testar o coração do povo para saber onde está o coração. Mas esses que vão ser tentados, acho que estavam reinando no reino linear. Não, os que vão ser tentados aqui são as nações. Ah, tá. Os que estão lá reinando com o Senhor. Os que estão reinando, não. Não passa por isso. Os que estão reinando. Já venceram. Na região celestial está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Na região celestial está tudo Isso safo. aqui é para aqueles Né? que estão na terra. Os que estão na terra. Entendi. Amém. E os que estão na terra são quem? É o povo de Israel reinando com Cristo na terra e as nações que são submetidas a esse reino. Satanás vai seduzir quem? Essas nações contra o acampamento dos santos, que é Jerusalém, que é Israel. Eles vão sitiar o acampamento dos santos, vão guerrear contra ela, mas o Senhor vai lançar fogo do céu e vai consumir todo mundo. Vai ser um último juízo de Deus para as nações que foram rebeldes, né? Para a gente ver que o homem, irmãos, caído, ele não tem jeito. O homem sem Deus não tem condições, mesmo com todas as circunstâncias favoráveis, irmãos. No Jardim do Éden estava tudo favorável, o homem caiu. No reinado de Cristo vai estar tudo favorável, irmãos. Mas o homem também vai seguir Satanás. Né? Assim como foi no começo, será no final. Por isso que ele diz que tem já um povo preparado para seguir, né? Sim. Ele comanda o bem e o mal. Ele vai seduzir as nações. Se a gente for entrar no detalhe, irmãos, não vai dar tempo para fazer isso. Mas por que ele vai seduzir as nações e as nações vão seguir Satanás? Já tem umas pessoas preparadas. Imagina a rebelião que aconteceu no céu, irmãos. Quando Satanás ele quis ser maior do que Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele estava no céu. Os anjos estavam no céu. Mas aquilo que brotou no coração de Satanás, na mente dele, esse desejo de tomar o lugar de Deus, o que ele pensou? Poxa, eu sou um anjo de luz. Ele foi criado, irmãos, todo perfeito. Então a soberba cresceu no coração dele. E quando a soberba cresce no coração, irmãos, a pessoa, ela fica louca, ela fica maluca. A pessoa, no caso, o anjo, né? Satanás. A soberba enlouquece, irmãos. A soberba cega. A gente vê Nabucodonosor, né? Com toda a sua glória. Ele se exaltou de tal maneira que ele ficou louco, irmãos. Ele foi comer com os animais, como juízo de Deus. E Satanás ficou louco, irmãos, pela soberba que cresceu no seu coração. E como que ele seduziu os outros anjos que estavam no céu, irmãos? Como que ele conseguiu seduzir os anjos, irmãos? Que estavam lá no céu, irmãos. Eu fico pensando, Satanás é sagaz, irmão. O bicho é danado, né? E como que ele seduziu? Ele colocou dúvida no coração dos anjos. É isso que ele faz, coloca dúvida. Não foi isso que ele fez no Jardim do Éden? Não foi assim que Deus falou? Não coma da árvore, da árvore que está no meio do jardim. Né? O que ele falou para Eva? Não, é porque ele sabe que se você comer, você vai ser como ele. Olha a dúvida gerada no coração de Eva. A dúvida, né? E a tentação. Ah, você é igual a Deus? O modo de agir de Satanás, o modus operandi é o mesmo, irmãos. Foi assim que ele seduziu a terça parte dos anjos. Não, esse Deus aí que vocês falam que é bom, ele não é tão bom, não. Irmão. Ele não é tão bom assim como ele fala. Né? Então começou a gerar dúvida no coração dos anjos. E alguns anjos acreditaram e seguiram Satanás. Da mesma maneira, no final do milênio, irmãos, ele vai seduzir da mesma maneira. Esse rei aí que está reinando aí, Jesus, ele não é tão bom, não. Olha lá, ele, se você não obedecer, o que ele faz? Ele faz não chover na terra de vocês. Então ele não é tão bom assim.
né? Ele não é amor do jeito que ele fala. Ele começa a seduzir. Hoje em dia fala mesmo. A mesma coisa, né? Se você não for lá adorar em Jerusalém, vai haver seca na sua terra? Então ele não é tão bom assim, né? Então ele começa a seduzir as nações. E as nações vão atrás dele. Com essa sedução, né? Com esse falar que aparentemente é doce, né? É um falar de sabedoria. O que ele fez com Jó, irmãos? Tá vendo meu servo Jó? Também, ó. O Senhor dá tudo para ele, né? Não é de balde que ele te adora, né? Ele tem riqueza, tem saúde, tem família, tem tudo. Tira dele para você ver se ele não te nega. Caramba, meu irmão. Satanás é tremendo, irmãos. Olha o cuidado que nós temos que ter com Satanás, irmãos. Com seus ardis, com as suas setas inflamadas, irmãos. Né? Porque lá ele vai enganar, imagina hoje. Imagina hoje, irmãos, que ele está solto por aí à vontade, com pecado. Né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Né? Então ele vai conseguir seduzir com a sua lábia, né? Colocando dúvida no coração. Porque ele fugirá de nós, né? Sim. Mas Por um tempo. ele estaria atento. Qualquer brechinha ele... Oh, gente. Não pode dar mole. Eu quero lá. Então aqui, irmãos, em 2 Pedro fala o seguinte. Capítulo 3, versículo 7 a 10. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com intrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E logo a seguir acontecerá o julgamento do trono branco. Logo depois desse julgamento, que fogo descerá do céu, vai acontecer o quê, irmãos? O julgamento do trono branco. Depois do milênio. Após o julgamento final, terá início o estado eterno. Após o julgamento do trono branco, virá a eternidade futura, quando a justiça não irá meramente reinar, como ocorreu no milênio, mas habitará plenamente e eternamente nos novos céus e terra renovados. Isso está lá em Isaías 65, né? Pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio. E todos os salvos de todas as épocas viverão para sempre nessa nova criação de Deus. Que está em Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá abrir lá? Apocalipse 21. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, no novo céu e na nova terra, irmãos, não vai haver mar. Porque quando Deus criou, lá no princípio da criação, nos 7 dias da criação, quando ele criou o mar, ele não falou que era bom, né? Tudo que o Senhor criava, ele falava que era bom. Mas quando chegou no mar, ele não falou que era bom. Né? Por isso que o mar não vai existir no novo céu e na nova terra. E por que o mar ele não falou que era bom? Porque lá existia Abaddon, ou Apolion. Né? Lá há a habitação dos demônios. Na verdade, é a habitação dos demônios mesmo. Os demônios habitam no mar. Né? Lembra daquela passagem do Gadareno? Aquela legião. O que ela pediu para o Senhor? Deixa a gente entrar nos porcos. O que eles fizeram com os porcos? Eles se precipitaram no mar. Né? Então, lá é a habitação de demônios. Então, o mar não vai mais existir no novo céu e na nova terra. Então, por esses 7 diferentes e variados testes, das 7 dispensações, terá sido provado que em nenhuma circunstância possível o homem conseguirá recuperar-se sozinho do pecado. Ele terá sempre que clamar pela ajuda do Senhor ou perecer banido de sua presença para sempre.
E assim o plano de Deus finalmente se completa, selecionando os vencedores de todas as dispensações para viverem em uma nova e gloriosa criação na presença de Deus e do Cordeiro eternamente. Então aqui, irmãos, finaliza as 7 dispensações. Um período de trabalhar de Deus com o homem, desde o Jardim do Éden até o final do reino milenial. 7 maneiras de Deus trabalhar com o homem. Dispensação da inocência, dispensação da consciência ou liberdade, dispensação do governo humano, dispensação da promessa ou patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação da justiça. Então a gente vê aqui o crescimento do ser humano, desde quando ele era criança, passando pela juventude e chegando à maturidade. Esse é o ser humano. E Deus trabalha com o ser humano de diferentes maneiras ao longo da história do ser humano. E o que vai acontecer depois da 7ª dispensação, irmãos? O que acontece depois? O que acontecerá na eternidade futura? O que vai acontecer, Lucimar? Lê aí para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, será delícia perpetuamente. Ei, Jesus. É novo céu e nova terra. É uma outra eternidade, irmãos. É uma outra maneira de Deus lidar agora com o seu povo, agora sem pecado, sem doença, sem choro, né? Agora é só conhecer o Senhor e adorar o Senhor. Sem tentação, sem nada de ruim, irmãos, né? É por isso que nós ansiamos. É por isso que nós negamos a vida da alma. É por isso que nós carregamos a nossa cruz. É por isso que nós choramos, irmãos, todos os dias. É por isso que nós nos cansamos todos os dias. Para alcançar, irmãos, esse reino milenial. Né? Eternidade futura, era assim. Não vai haver mais cansaço, não vai ter mais ruga, não vai ter mais nada, não vai ter mais nada de ruim, irmãos. Né? Tudo terá passado. Tudo se faz novo, irmãos. Né? E nós seremos a noiva de Cristo, agora casadas com Ele,